Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente para vocês. Vocês devem ter acostumado a ver vídeo de arco e flecha aqui, né? Já é o foco principal do canal. Mas hoje eu vou entrar um pouquinho numa discussão de um tema que eu já queria ter participado disso já há algum tempo. Então eu vou aproveitar essa deixa e vou falar sobre isso aqui. Eu fui marcado numa corrente de youtubers e o tema dessa corrente, né, dessa tag, dessa vez é: qual o seu equipamento de defesa pessoal? É isso mesmo. Boa parte dos youtubers, né, principalmente os que têm como foco sobrevivência e aventura aqui no Brasil, se reuniu e a gente está passando um de cada vez, né, falando quais os seus equipamentos de defesa pessoal. E, por exemplo, alguém me indica, eu vou e indico a próxima pessoa. E é uma pergunta pertinente, porque aqui no canal mesmo, ou em grupos que eu participo, de vez em quando alguém me pergunta se o arco e flecha poderia ser usado como um instrumento de defesa pessoal, ou se eu tenho o intuito de usá-lo algum dia. Então eu já aproveito e já começo a falar sobre isso também, né? Aproveito essa tag e já mostro meus equipamentos e digo o que eu acho em relação ao arco e flecha. E quem me marcou nessa tag foi o Antônio Roseira e a Liz Tristão, lá do canal Lado R. Talvez você até já esteja vindo lá do canal deles, mas se você ainda não conhece, lá no Lado R eles fazem um trabalho assim, fenomenal mesmo em relação a justamente nessa área de defesa pessoal, equipamento tático, tiro, porrada, aventura, putz, tem de tudo lá. Eu recomendo fortemente que você siga a corrente depois e dê uma parada lá para conferir os vídeos deles, porque eles têm muita coisa legal. Bom, antes de mais nada eu vou dar um background sobre mim também. Até para não ficar assim, que ela fala, mas o que esse cara sabe para estar falando alguma coisa em relação a isso? Então, talvez você me conhece apenas daqui do canal ou de algum grupo de arqueria, mas fora a arqueria, uma coisa que eu sempre fui apaixonado assim, foi justamente em relação a artes marciais e defesa pessoal. Eu comecei a treinar arte marcial, eu tinha aí uns 10, 12 anos. Eu comecei com um estilo chamado Jutibô, que é um estilo criado ali em Maringá, na década de 80, por um mestre dali, e que tinha bastante enfoque em lutas com bastão, né? Depois do Jutibô, assim, treinei alguns anos de Jutibô, mas depois disso ainda passei pelo Karatê Do tradicional, capoeira, né? Eu treinei esses dois também um bom tempo, e aí depois eu fui pro Kung Fu, no qual eu sou formado, né, faixa preta, e através do Kung Fu também eu tive a oportunidade de treinar outros estilos, né, até para não ficar tanto naquele estilo. Nossa, a gente procurava sempre trazer coisas novas. Lógico, a gente não se especializava muito em outras coisas, mas pelo menos o base, né, de outras marciais a gente pegava. Então lá eu aprendi um pouco de Kali Eskrima, né, que é também luta com bastão, faca, o próprio Krav Maga também, que é focado totalmente em defesa pessoal. E tive uma noção boa também de ninjutsu e ataques furtivos, que ajuda bastante. Então, mais assim, né, só para dar esse background de que tem um certo treinamento, mas eu não sou tão especialista, por exemplo, igual o Roseira e a Liz, que vivenciam isso todo dia, né, os caras literalmente vivem isso. Então, eu tô dando aqui a minha opinião em relação a artista marcial, a tudo mais, mas eu não sou especialista, eu até indico o canal deles que eles são especialistas no assunto, né, mas isso aqui é o que eu uso, o que eu acho que funciona pra mim. Outra coisa, esses itens que eu vou falar aqui, que é os que eu recomendo, os que eu tenho, funcionariam em situações específicas. Não quer dizer que vai funcionar em todas as situações, nem nada do tipo. Eu já fiz uso dos conhecimentos que eu tenho, assim, não pra brigar ou para me defender de algum atacante, mas assim, para separar a briga, né, para evitar que outras pessoas se machucam, eu já acabei usando. Mas, né, igual eu disse, eu não sou especialista, apesar de ter mais de 20 anos, quase 25 anos aí de arte marcial, eu não sou especialista. Então, é só para deixar esse ponto aí também, que cada situação é única e você tem que saber analisar a situação, né, se vai precisar usar algum item, se é necessário, e se esse item vai ser útil ou não. Mas e se eu fosse usar? Quais que eu usaria? Quais os equipamentos que eu tenho dentro dos meus equipamentos de defesa pessoal? E voltando à pergunta lá atrás, o arco e flecha serve como equipamento de defesa pessoal? Apesar de ser bem recorrente essa pergunta e abrir margens aí para discussão,
Eu só queria dizer o seguinte, o arco e flecha, ele foi uma das principais armas durante muito tempo, até que surgiu a arma de fogo. E aí, depois da arma de fogo, ele perdeu o espaço. E se você for querer competir com um arco e flecha contra uma arma de fogo, o máximo que você vai conseguir é levar um tiro. Um ponto que costumam falar, por exemplo, mas eu posso ficar escondido e usar o arco e flecha, né? Eu posso usar ele como um equipamento furtivo, mas na prática não é bem assim que funciona. Por quê? O arco e flecha, ele, né, a maioria são longos ou mais ou menos longos. Não é um negócio que você vai conseguir sair com ele no bolso, com uma dúzia de flecha no meio da rua para se defender ou nada do tipo. O pessoal fala também, né? Fala, se um invasor vier na minha casa e eu ver ele entrando, eu posso pegar o arco e usar. Mas, meu, se você vê, sinceramente, se você vê alguém entrando na sua casa, chama a polícia. Você não vai pegar um arco e flecha, você vai chamar a polícia. É muito mais eficaz, por exemplo, se você vê uma situação dessa, você pegar um rojão e atirar para o lado de onde alguém está querendo entrar na sua casa. Pelo menos você vai acordar a vizinhança, vai ver que tem um negócio estranho ali. E o pessoal que está tentando invadir vai ficar um pouco, né, com medo aí, falando, meu, o que está acontecendo? E vai acabar, né, saindo de lá. Agora, se você pega um arco e flecha para dar um tiro e você erra esse tiro, sinceramente, até você colocar outra flecha na corda, você já teve tempo da pessoa dar 3, 4 tiros em você. E mesmo que você acerte a flecha, né, uma flecha ela dificilmente vai neutralizar um agressor aí de primeira. Ele ainda vai ter reflexo para atirar 3, 4 vezes sem cair do nada, entendeu? Uma flecha raramente é tão efetiva assim, momentaneamente. Você vai acertar, a pessoa vai reagir, vai correr, vai atirar em você. Então, minha resposta, não, o arco e flecha não é um dos meus itens de defesa pessoal. Um outro item que eu tenho aqui, que eu diria que se enquadra mais ou menos como arco, né, é uma espada. Essa aqui é uma Ninja To. Ela é artesanal, mas ela é bem afiada. E só que é o mesmo caso do arco. Você não consegue colocar no bolso e sair andando com essa, né, para se proteger na rua. E dentro de casa, assim, né, eu particularmente nunca fui atacado por ninguém para precisar fazer o uso dela. Mas eu treino com ela, treino com outros materiais que eu tenho, tipo, constantemente, para se precisar um dia ter o domínio necessário para poder usar. Né? Mas se você não tem treinamento, se você pega uma espada dessa só para deixar de enfeite em casa e pretende usar algum dia, é bem mais fácil você se cortar na hora de tentar usar um item desse do que você realmente usar ele efetivamente. Eu até já vi, né, casos de invasores que entrou na casa de alguém, a pessoa usou a espada e os agressores se deram mal, né, se deram bem mal, só que a pessoa era muito bem treinada para usar ela. Né? Então, se você tem treino, se você sabe utilizar o material, pode ser que seja útil, né? Mas só para falar, eu vou me defender com isso aqui, não. Né? E é um item para você ter em casa também, para você andar com ele por aí não resolveria muita coisa. Nessa mesma linha, né, de equipamentos, eu tenho aqui também um chaco de alumínio, né, ele é bem pesado e que entra na história também de você ter um certo domínio nele, mas já é um caso mais específico, porque um chaco você consegue carregar no carro, né, e ele teria mais ou menos a mesma efetividade de uma tonfa. Se você souber usar ele, tipo, você não precisa sair fazendo firula nem nada, mas só de você balançar, se acertar, machuca, né? Igual uma paulada, digamos assim. Então ele tem um certo apelo visual, né? Se você entra numa discussão de carro, por exemplo, a pessoa vem para te agredir, você sai com um chaco, né? A pessoa vai ficar meio com medo, né? Vai ficar meio coagida. E se a pessoa não ficar com medo na hora, depois que você acerta aí 1, 2 pancadas com ele, a pessoa vai ficar com medo, pode ter certeza. Agora, dos itens que eu tenho aqui, que eu realmente recomendo e uso, tanto para sair de casa ou até para deixar em casa mesmo, em primeiro tem um bastão retrátil, né? Ele é de aço, ele tem uma ponta aqui de um dos lados, mas ele não é rígido, e dentro ele é uma mola
E na ponta da mola ele tem uma peça de metal, né, de aço também. Você consegue carregar na mochila ou até no bolso. Se colocar no bolso aqui dá para andar tranquilo. O legal dele é que, além dele ser bem versátil, ele serve para uma coisa que eu já comentei. Causar um certo medo e tirar um pouco a atenção para um outro item furtivo, que é o meu item a seguir. Bom, a Shuriken, a meu ver, fica aí no limiar entre os itens úteis ou inúteis, né? É um material que você precisa também saber manusear, né? O princípio dela é simples, é você jogar, então você tem que ter uma certa pontaria para acertar e saber manusear, porque elas são extremamente afiadas e pontudas, né? Então você pode se machucar manuseando elas. Elas não causam não vão machucar muita pessoa, não vai machucar muito quem você acertar, só que ela vai dar o tempo necessário para você ou correr ou você chegar mais perto para usar algum dos outros itens. Essa é a vantagem dela. Você joga, você pode se aproximar, porque a pessoa vai receber, vai botar a mão, vai se machucar a mão também. E aí você, nesse meio tempo, você está em cima da pessoa ou você está mais longe, né? É um acessório bem legal nesse sentido. Muita gente pode ter preconceito, falar, isso aí não funciona. Bom, depende da situação, igual eu comentei lá atrás. Né? Vai depender muito da situação e da sua análise da situação. Antigamente era usada, né, e funcionava muito bem. Hoje em dia, apesar da arma de fogo e tudo mais, se você acertar a pessoa primeiro, vai machucar. E é o princípio básico, né, de você usar qualquer outra coisa. A diferença de você usar uma dessa e uma faca é que você não precisa estar perto. Uns 3 a 5 metros você está numa distância boa para acertar. Então é como se você estivesse usando uma faca a 3 ou 5 metros. Bom, e o meu item favorito de defesa pessoal é o chicote, por causa do Indiana Jones. Brincadeira, gente, eu tinha que fazer essa piada, tá bom? Mas esquece isso daí. O meu item, então, preferido de defesa pessoal e o que eu mais uso, né, o que eu mais usaria, seria a faca. Né? Uma faca ela pode ser tanto útil na situação do dia a dia, para cortar alguma coisa, como para se defender. É um item praticamente indispensável em defesa pessoal, seja de um modelo ou outro. Né? A faca está sempre à mão, é uma coisa que não pode ficar de fora. Existem facas bem específicas para esse propósito de defesa pessoal. Né? Tem de tudo quanto é tamanho, forma, mas eu particularmente não me apego a nenhuma não, nenhum estilo específico. As únicas preferências que eu tenho mesmo é que elas sejam fáceis de transportar e que seja assim, relativamente barata, né? Procuro faca barata, justamente porque eu não quero ter um apelo sentimental e também nem levar muito prejuízo. Por exemplo, se eu for usar ela e acabar perdendo, né, ou tendo que descartar depois, então não quero ter que ficar lamentando depois de ter perdido elas. Geralmente as que eu tenho um apego maior, né, eu uso mais para fins específicos. Ou deixo no carro, né, quando levo pro campo, atirar com arco e por aí vai. Bom, esses foram meus equipamentos, mas igual comentei lá atrás, apesar de eu ter uma boa carga marcial, um bom tempo de treino, né, eu não sou especialista no assunto, mas só que, indiferente do equipamento que você tenha, é o seu preparo que vai fazer você ter sucesso ou não. O seu preparo que vai dizer se você pode usar o equipamento em determinada situação. Né? Determinada situação vai exigir algum equipamento melhor do que o outro. É sempre melhor você ter o equipamento do que não ter. Mas se você não tiver essa noção do que usar no momento certo, né, às vezes o equipamento mais atrapalha do que ajuda. Aí já dizia o Sr. Miyagi, né, a melhor defesa é não estar lá. E para dar continuidade então, né, a nossa lista de youtubers, nossa tag, eu vou marcar aqui o meu amigo Daniel de Luca, do canal Info Alpha. O Daniel é um cara super gente boa e ele faz de tudo um pouco, na verdade. O canal dele, apesar de ter essa pegada, né, com conteúdo voltado para sobrevivencialismo, ele procura dar enfoque também em conteúdos um pouco mais variados, assim, notícias mundiais, marketing digital, produção de conteúdo, negócio. Então ele tem um leque bem amplo assim, de conteúdo
Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, né? E do vídeo também, nos cards aqui no final. Então, confere o canal dele e continua seguindo a lista, né? Que você vai acabar caindo aqui novamente. Só que aí você vai conhecer muitos canais legais nesse caminho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, né? Se inscreve, ativa as notificações, dá uma conferida nos outros vídeos. Tem bastante vídeos legais aqui, principalmente de arqueria, né? Lógico. Tem alguns tutoriais bem bacanas. Mas, por enquanto é isso, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço!